Fala, piloto! Seja bem-vindo ao Stop and Go. Meu nome é Bruno Fernandes, ou talvez conhecido como Carecones. Estamos aqui em mais um vídeo, uma nova série aí para o canal, chama Analisando Análises, onde selecionarei 5 vídeos de análises da semana e na quarta-feira sempre colocar esse vídeo aí de análise. Estou montando um cronograma semanal, por exemplo, de sexta para segunda, tá invertido. Na sexta vão ser dicas de pilotagem, na quinta-feira como eu fui nas corridas, então já saiu do Japão, já saiu na semana passada. Na quarta-feira será analisando análises e na terça-feira serão vídeos diversos. Porém, tá sem nada para segunda-feira. Você tem alguma sugestão? Quer ver alguma série, alguma coisa assim? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora, vamos lá para a primeira análise de hoje. Todas as análises são do Grande Prêmio do Japão. E por que na quarta-feira? Porque na quarta-feira a gente encerra todas as categorias que correram na semana. Nosso primeiro lance na noite no dia de hoje é esse aí, ó. Temos uma solicitação de pedido para o piloto. O lance foi esse, então a gente sempre precisa dar um onboard dos dois pilotos. Tem um primeiro toque, tem um segundo toque, e aí ocorre a batida. Detalhe, era a última volta. Então a gente começa a analisar, a entender tudo o que aconteceu. Além de tudo, o piloto tomou uma punição de 10 segundos. Então vamos ver o que aconteceu no vídeo do piloto que foi acusado, que foi esse vídeo. É o vídeo à direita, o primeiro toque, o segundo toque, e aí ocorre a batida. O que era realmente necessário, o que realmente aconteceu aqui, e tudo que a gente faz é baseado no nosso regulamento. Uma das coisas que a gente analisou aqui, lembrando que a gente sempre olha tudo que está acontecendo, né? Última volta, aceleração, frenagem, etc. Vamos embora, o que acontece aqui nesse momento com o piloto acusado aqui? O piloto acusado, ele tira o pé do acelerador durante a curva, durante a 130R. Considerando o nível dos pilotos, a gente sabe que todos os pilotos que estão no nível dos dois pilotos aí fazem a 130R de pé cravado. Então, olha aqui, ó. 1, 2, agora tirou o pé do acelerador. O acelerador, se você não sabe, tá aparecendo aí na tela, né? Tá aparecendo, tô vendo, tá aparecendo meu mouse. O acelerador é essa barrinha verde aqui, ó. Então, o que a gente considerou aqui, ó? Vamos ver se aparece direitinho. Ó, nesse momento agora o piloto tira o pé do acelerador e com isso, como o piloto de trás aqui estava muito colado, a gente não aplicou a punição para o segundo toque. Este toque a gente não aplicou a punição, porém aplicamos a punição aqui para o primeiro toque, que esse primeiro toque foi totalmente desnecessário, porém a gente considerou também que esse primeiro toque não teve impacto na relação com o segundo toque, que foi quando o piloto à esquerda tirou o pé. Além disso, também foi solicitado para que este piloto aqui tirasse essa punição de 10 segundos. A gente tira punições desse tipo aqui, mas a gente não tira punições por corte de curvas. Então, como foi uma punição aplicada injustamente pelo jogo, a gente retirou a punição e ele realmente terminou na quarta colocação e não em oitavo, como tinha terminado após o término da corrida, beleza? Então, vamos lá, bora para a segunda análise. Vamos embora então, segunda análise está na tela e é sempre o piloto que pediu a análise ficará à esquerda, beleza? Tamo combinado? Tamo combinado. E aí, ó, vamos lá, o que acontece? Temos o piloto aí da Red Bull à frente e ele dá uma errada e o piloto de trás da Aston Martin acaba tendo uma rodada aí, né? Ficou travado aí na primeira marcha, talvez você ia ficar nervoso na hora, e aí acabou perdendo várias e várias posições. Então, vamos lá e vamos entender o que aconteceu aqui primeiro. Ah, mas o cara errou na frente, vocês punem? Sim, aqui na Stop and Go são 3 níveis de punições diferentes. Na primeira, a mais pesada é largada e final de prova. A segunda, a intermediária, é quando o piloto origina um acidente, cara, errou a frenagem, bateu ali, essa é a que a gente chama de imprudência. E tem a punição de imperícia. Imperícia é quando o cara erra sozinho e o erro deste cara acaba afetando os demais pilotos, que foi o caso que aconteceu, e o piloto aí acabou sendo punido por imperícia, que é uma punição mais leve que as demais. Foi um erro individual, então ela tem uma punição menor. E todas as nossas punições tem um peso, então se o cara só espalhou a curva sem quebra de bico é uma, se o cara rodou é outra. E aqui neste momento a gente vê a onboard do piloto, ó, da Red Bull. Ele faz a chicane e na hora de acelerar ele perde completamente o controle do carro,
consegue continuar ali sem grandes prejuízos. O maior prejuízo mesmo foi para o piloto de trás. Então, e aí o que acontece? O que diz o nosso código de conduta? Mesmo que você perca o controle do carro, você precisa travar no freio, e mesmo que seja por culpa de outro piloto. Sempre que você perde o carro, você nunca deve acelerar, você sempre deve frear. Isso, como está no código de conduta, a gente exige que os pilotos façam. Por quê? Se este piloto aqui, neste momento, ó, ele freasse e ele não acelerasse, como está aqui, ó, ele já teria controlado o carro e ele poderia ter seguido. Então, neste caso, a gente não puniu a RBR por um nível de punição maior. A gente puniu por um nível apenas de encostar ali, porque ele acabou quebrando, acho que o bico em verde, né? Quando tem a quebra do bico em verde é uma punição, quando vai para amarelo é outro nível de punição. Então a gente coloca como quebra do bico em verde, só que é uma punição mais leve, porque neste momento aqui, se a Aston Martin trava no freio, ela já ia conseguir voltar para a pista. Apesar de não ter sido erro, isso é polêmico, hein? Isso é polêmico, eu sei que esse quadro aqui vai dar polêmica, meu amigo. Então a gente segue dessa forma, beleza? Até pro bem do próprio piloto, na próxima vez que esse piloto tiver algum problema, seja por culpa do outro ou que ele perdeu o carro sozinho, ele vai aprender aí que ele tem que frear, beleza? E esse quadro aqui é justamente, além de trazer toda a polêmica, os bastidores da Stop and Go, a gente ajuda, todos os quadros aqui tem uma questão de educacional, beleza? Então, feita aí a análise de número 2, vamos para a análise de número 3. Tá na tela, e aí a gente vem com outro piloto da Aston Martin aqui nesse lance, e vejam bem o que acontece nesse lance aqui. Porque em qualquer regulamento é proibido o zigue-zague, né? E o que acontece aqui? Olha pela câmera desse piloto aqui, pô, o cara da frente fez zigue-zague. Se você olha a onboard de um piloto só. E por que é importante ter a onboard dos dois pilotos? Vamos então na onboard do piloto que estava na frente. Você vê? Não chega a ser um movimento de zigue-zague. Ele coloca para um lado, ele corre, entendo que ele corre no controle pelo estilo de pilotagem. Vamos colocar uma velocidade mais lenta aqui para a gente analisar bem detalhadamente. Olha como o que ele faz ali, ó. Ele vem no cantinho, ele vem para cá, ele dá uma endireitada no carro de leve, ele vai continuando no movimento único para a esquerda, e aí o piloto de trás, a lá Jack Durham, perdeu o controle do carro porque ele estava com o DRS aberto na reta, moveu o volante muito rápido e com isso ele acabou batendo no muro sozinho. Então, o que a gente fez aqui? Não aplicamos punição, porque entendemos que não houve nenhuma infração aí a nenhuma regra, nada do nosso código de conduta, beleza? Se você quiser conferir tudo, tem tudo no nosso aplicativo aqui da Stop and Go, link que eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, se você quiser entrar no nosso aplicativo para conhecer um pouco mais da Stop and Go, beleza? Vamos então para a quarta análise. Quarta e penúltima análise do vídeo. Esse é um fato curioso, porque você olhando a onboard de um, você vai falar, ah, o outro jogou o carro para cima. Se você olha a onboard do outro, você vai falar, o um jogou o carro para cima. Então ambos, quando você olha a análise, a onboard de cada um dos pilotos, você vai falar, um jogou o carro para cima do outro. E vamos tentar aí, a gente desvendou o mistério aqui do que aconteceu nesse lance. Os pilotos estavam vindo aí, tá em velocidade reduzida, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Aí, ó, agora sim velocidade normal. Temos aí o piloto da Alpine com o piloto da Mercedes ali na frente. O piloto da Alpine abre asa, vai indo, faz ultrapassagem, recebe um toque e aí perde o carro. E novamente, mesmo caso do outro lá, o piloto não trava o freio após perder o carro. Você tem uma máxima, tem uma orientação que em inglês no automobilismo que chama When you lost, you lock. Quando você perde o carro, você trava os freios. Quando você perde o carro, você trava os freios, independente do que aconteça. Imagina se você está na vida real, o que você vai fazer? Você vai deixar o carro ir? Não, você tem que travar. Uma pela sua segurança e outra, quanto mais você travar no freio, mais controle do carro você vai ter nesse momento. E aí tem o toque e a partir daqui, ó, o piloto não trava, não freia, não freia, não freia, não freia, não freia, freou agora. Então se ele tivesse freado lá na frente, muito provavelmente lá atrás, logo que ele sentiu que perdeu o carro, ele já provavelmente teria conseguido
controlar o carro muito mais cedo, talvez nem tivesse rodado tanto assim, ó, porque ele roda, vai para um lado, vai para o outro, roda, atravessa a pista, pode acertar outro. E por que when you lost you lock? Quando você perde, você trava? Porque você também mantém os outros pilotos em segurança, certo? Vimos aí então o vídeo da Alpine, vamos então ao vídeo da Mercedes. Está aí na tela o vídeo da Mercedes. E aí fica a sensação de que a Alpine jogou o carro para a Mercedes, ó, para cima da Mercedes, ó lá, ó, ó, tome ele, né? E aí a gente fala, não, e aí, né? O que a gente faz? Porque vai dar acidente de corrida, parece que os dois poderiam ter evitado. Vamos ver novamente, porque ó, a Mercedes tem um espação de pista para o lado oposto à Alpine. A Alpine também tem um espação de pista para o lado oposto à Mercedes. Aqui, ó. Dava para ter ido mais para a direita, a Alpine? Dava para a Mercedes ter ido mais para a esquerda? Dava, mas eles passam muito próximos um do outro e aí tem o contato. Até a gente ver este vídeo aqui, que aqui na Stop and Go você pode mandar quantos vídeos você tenha, né? Incluindo da transmissão, um replay de corrida externa igual esse aqui. E nesse vídeo aqui fica tudo mais claro quando a gente assiste ele. Olha lá, a Alpine vem para passar e a Mercedes converge para cima do piloto da Alpine, muito tarde, quando o piloto da Alpine já estava ao lado da Mercedes e ocasiona o toque. E aí o piloto da Mercedes foi punido, porém, como não teve o travamento de rodas, a Alpine não segurou no freio para evitar um maior acidente, evitar a sua própria segurança e não perder o carro do jeito que perdeu, o nível de punição foi reduzido porque não foi respeitado o que está no nosso código de conduta, beleza? Polêmico, essa é polêmica. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa tudo aí nos comentários, beleza? Lembrando que o que a gente tem no regulamento e o que a gente tem no código de conduta é o que a gente exige e aplica para os pilotos na nossa liga, tá bom? Inclusive, a Stop and Go aqui, se não for a única, é uma das únicas ligas que tem um código de conduta para os pilotos seguirem. Vamos então para a quinta e última do vídeo. Quinta e última análise, vamos então soltar aqui. Primeiro vídeo, obviamente, sempre da esquerda em cima é o piloto que está solicitando a análise. Nós temos aí um NC, um Big Crash aí, ó. Tome, piloto perdeu a corrida, ficou de fora da corrida, assistindo novamente, volta de número 9. Os dois pilotos na frente ali foram solicitados a enviar, inclusive esse piloto da McLaren falou, mano, pra quem que eu peço? Eu falei, pede pros dois, porque sempre que você tiver dúvida, você pede pros dois. Ah, mas aí vem um deles lá e fala, mano, não fiz nada, Bruno, o cara tá mandando aqui pra mim. Eu falei, relaxa, calma, a gente precisa entender o cenário todo. E às vezes o cara fala, não fiz nada, e o cara é o culpado. É raro, mas acontece com frequência. Então vamos lá, vamos ver de novo o que acontece. Tem um toque, o piloto da Alpine roda, e aí acerta a McLaren com tudo. Vídeo da Aston Martin. Recebe o toque. Roda. E aí o piloto Aston Martin fica atravessado com McLaren tomando NC. E aí a gente vai para o vídeo da RBR. E no nosso código de conduta está, sempre que você estiver lado a lado com o piloto, dar espaço para o adversário. E aí o que vem aqui, o que acontece aqui? Nós temos a Red Bull fechando e convergindo completamente para cima do piloto da Aston Martin. Cadê? Aqui, ó. Neste momento, os dois estão aí no mesmo ponto, né? E vocês veem como a RBR joga muito para cima aqui da Aston Martin, deixando a Aston Martin com meio carro na grama, meio carro na pista, o que não é permitido na nossa liga. E a gente sempre a gente pensa o seguinte: teve alguém que foi muito culpado? Teve um cara que foi 100% culpado, 80% culpado, ou os pilotos ambos poderiam ter evitado o acidente, 50-50, então quando vai lá 50-50, a gente não pune. Ou neste caso aqui, a gente entendeu que se a RBR tivesse feito um pouquinho mais aberto, ninguém teria tido problema, nem a Aston Martin, nem a McLaren. E aí optamos por punir sim o piloto da RBR por ter ignorado a presença da Aston Martin ao seu lado, ocasionando o toque, e aí, consequentemente, o NC
do piloto da McLaren. Então, sempre fiquem atentos. Tá lado a lado na zona de frenagem, precisa deixar espaço para o amigo, não tem conversa. Aí acabou gerando um safety car também na sequência e falar, ah, mas o cara da McLaren estava longe, ó, dava para ter feito alguma coisa. O que a gente analisou aqui também? Qual que era a diferença dele para o piloto de trás? Ele estava meio segundo aqui. Se ele trava no freio aqui, o piloto da McLaren trava no freio, ele provavelmente ia acertar o piloto de trás. A origem do lance é como se fosse o VAR aqui, ó. A origem do lance foi por conta da RBR, beleza? Sempre muito polêmico, um assunto complexo, muitas vezes não quer cair na mão dos comissários, se comporte na pista, meu amigo. Espero que tenham curtido esse tipo de vídeo, deixe aí todos os seus comentários, seus likes, se inscreva no canal se você não for inscrito, valeu e eu fui!